Bom dia a todos, a todas. Esta é mais uma live realizada pela Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado Formal de Trabalho, em comemoração aos 29 anos da Lei de Cotas. 29 anos que se comemora exatamente hoje, 24 de julho. 29 anos de Lei de Cotas, essa tão importante legislação brasileira que tem garantido a efetividade, a inclusão das pessoas com deficiência no mercado formal de trabalho. Desde que essa legislação começou a ser fiscalizada e levada a sério, não foi desde o começo da sua criação, mas desde que ela começou a ser fiscalizada e levada a sério, centenas de milhares de pessoas com deficiência foram incluídas no mercado formal de trabalho. Hoje, cerca de 500 mil pessoas com deficiência no Brasil todo trabalham com registro em carteira, graças a essa legislação. Legislação essa que constantemente sofre ameaças, sofre tentativas de adulteração, de solapamento. Interesses escusos, interesses de pessoas que não querem a inclusão das pessoas com deficiência, não querem a inclusão de ninguém, constantemente tentam destruir a lei de cotas. Mas nós estamos aqui firmes e fortes, celebrando os 29 anos dessa lei e vamos comemorar muitos mais anos dessa legislação e vamos aperfeiçoá-la para que ela inclua com mais qualidade e com mais efetividade as pessoas com deficiência. Hoje tenho o prazer de conversar com Nicolas Levada. Bom dia, Nicolas. Antes de passar a palavra a você, Nicolas, eu vou pedir para o Luan se apresentar. Bom dia, Luan. Tudo bom? Cadê o microfone, Luan? Bom dia, meu nome é Luan, tenho 33 anos, pele morena, cabelo e barba escuro, os olhos escuros também. Estou utilizando uma polo cinza com um detalhe branco e o logo do Nurap na frente. Muito bem. Eu agora me apresento também para o Nicolas pegar o jeito aí da nossa autodescrição. Eu sou Tuca Munhoz, sou um homem branco, cabelo, barba e bigode grisalhos, cabelo cortado bem curtinho, máquina 1, tenho olhos azuis, uso pequenos brincos de argola, estou usando uma camisa cinza. Ao fundo, uma parede bege e um cantinho de um quadro com uma moldura de madeira. Por favor, Nicolas, se apresente e faça a sua autodescrição. Bom dia, Tuca. Bom dia, Luan. Bom dia, pessoal. Eu sou o Nicolas, sou um homem branco. Eu tenho cabelos e barbas escuras, assim como o cabelo do Tuca, o meu é curto também. Eu uso óculos marrons com detalhes em dourado e uso uma camiseta laranja. É um prazer estar aqui. Bom dia para vocês. Bom dia. Eu tenho observado aí com vários dos entrevistados homens que a barba está na moda mesmo, né? Todo mundo usando barba. Bom, mas eu quero agradecer aqui aos nossos apoiadores, ao Nurap, Núcleo de Aprendizagem Profissional e Assistência Social, que nos cede gentilmente o trabalho do Luan, nosso intérprete de Libras, e quero agradecer também ao Instituto Modus Parités, que nos cede a plataforma onde se realizam estas lives e nos cede também o trabalho aqui, gentilmente, da Júlia, que está aqui nos bastidores nos apoiando. E começo conversando, então, com o Nicolas. Nicolas, me fala um pouco, por favor, é uma curiosidade que as pessoas sempre têm, mas qual é a sua deficiência? Aliás, eu deixo, não sei se eu te falei já, mas esta série de lives nós entrevistamos apenas pessoas com deficiência. Sim, bacana. Olha, Tuca, o meu pai diz que a minha verdadeira deficiência é ser palmeirense, mas eu discordo dele. A minha deficiência de nascença, eu tive paralisia cerebral, de nascença mesmo, nasci com 6 meses e meio. Aí deu falta de oxigenação no cérebro quando eu nasci de parto normal com 1,330 kg. Aí acabei passando mais de um mês na incubadora do hospital e acabou afetando um pouco a locomoção dos meus membros inferiores. Então eu já andei de andador, já fiz algumas operações e hoje ando de muletas. Uhum. Você,
alguma tia sua, avós, ou mesmo sua mãe, já deve ter falado, ele cabia numa caixinha de sapato. Vocês falavam isso? Cara, literalmente isso. Tem fotos do meu pai comigo na mão. Se você imaginar uma mão de um adulto relativamente grande, a cabeça estava próxima ao dedão, o tronco na palma da mão e as pernas para fora, assim. De fato, essa base de comparação é bem recorrente, assim. Então, eu já ouvi falar bastante essa comparação, né? Dizendo que o bebê cabia numa caixa de sapatos, né? Interessante. Bom, mas é interessante como as coisas são comuns, né? Alguns ditos, né? São comuns, assim, entre as pessoas. Mas, Nicolas, eu queria adentrar em nossa entrevista, já falando um pouco, dado que hoje é uma data marcante, né? É hoje o aniversário da Lei de Cotas. Eu queria começar o nosso bate-papo já falando sobre a Lei de Cotas, diferentemente, aliás, do que eu faço com a maioria dos entrevistados. A gente conversa um monte de coisas e aí surge, né, o tema trabalho, Lei de Cotas. Mas eu quero começar já te perguntando, primeiramente, se você já trabalhou beneficiado pela Lei de Cotas e se você trabalha hoje beneficiado pela Lei de Cotas. Já trabalhei, a maior parte da minha carreira foi em empresas que se beneficiaram da Lei de Cotas, e hoje eu trabalho como PJ, como autônomo em uma outra empresa, em uma startup, e aí, como sou autônomo, não me beneficio da Lei de Cotas. O que você faz nessa empresa hoje? Hoje eu trabalho com marketing digital e comunicação. Eu sou publicitário de formação e sempre trabalhei nessa área. Uhum. Na época que você trabalhava com a Lei de Cotas, como é que foi sua experiência? Né? Você sabia da existência dessa lei? Quando você foi procurar uma vaga de trabalho, foi já sabendo que aquela empresa procurava pessoas com deficiência? Como é que foi a sua experiência nisso? Olha, eu sabia da existência da lei de cotas, mas principalmente nos meus primeiros trabalhos, né, nos meus primeiros anos de experiência, eu sabia. A pergunta é: você tem algum tipo de deficiência? Estava no formulário junto com qual a sua formação acadêmica. E aí, cara, perguntou, eu respondo: tenho, beleza. Da primeira vez eu não sabia que eu seria colocado na lei de cotas e tudo mais. Eu respondi como uma característica minha, assim como qualquer outra. E aí, depois, à medida em que eu fui amadurecendo e ganhando mais experiência de trabalho, e estando dentro dessas empresas, aí é que eu fui entender um pouco mais como é que a lei de cotas funcionava, não só na parte de fora, que visa a colocação profissional de pessoas com deficiência, mas dentro das empresas, estruturalmente falando. Como assim, dentro das empresas? Porque em algumas experiências que eu tive, Tuca, na lei de cotas, o que acontece? Quando você vai se candidatar, ao meu ver, o correto deveria ser qual a sua formação acadêmica, qual os idiomas que você fala, e você tem alguma deficiência? Sim ou não? Beleza. Você se candidata a uma vaga específica, e não necessariamente a uma vaga para pessoas com deficiência. Porque isso, ao meu ver, é você colocar a deficiência na frente da pessoa. E como, na minha concepção, é uma característica comum, assim como a cor do meu cabelo ou a cor dos meus olhos, você não pode chegar para uma pessoa e falar: então, essa vaga aqui é só para quem tem olho azul. Essa vaga aqui, por exemplo, é só para pessoas negras. Que é algo que, se você mudar o sujeito da frase e falar algo desse tipo, choca muitas pessoas. Só que, ao longo de muitos anos e por conta de uma construção social gigantesca, essa vaga é para pessoas com deficiência, não é visto muitas vezes dessa forma. Então, hoje... Você fala dessa forma que chocaria, que choca as pessoas. É tido como normal. Então, hoje, eu acho a lei de cotas incrível, maravilhosa. Ela tem que seguir em pé e firme e forte para ajudar ainda mais gente. Só que tem algumas ressalvas
com o modo de implementação dela por algumas empresas. Porque quando você diz que pessoas com deficiência só podem se candidatar a vagas específicas para PCDs, você está recrutando a deficiência, você não está recrutando as habilidades das pessoas. E aí, no final das contas, ao invés de incluir, você segrega essas pessoas dentro da companhia. Porque, por exemplo, se você busca mobilidade lá dentro, você falou assim, pô, beleza, eu estou aqui, tem, sei lá, 2 anos, e eu vi uma vaga aberta em outra área que tem a ver com as minhas habilidades, tem a ver com a minha formação e com a experiência que eu tenho. Vou me candidatar. Olha, então, mas sabe como é que é? O centro de custo que você está, ele é só para vagas PCD, e essa vaga não é PCD, então você teria que mudar de centro de custo e não sei o quê, então, tipo, espera surgir uma vaga PCD que aí você se candidata. Não, então, peraí, cara, tipo, você tá me colocando aqui uma lei de cotas, é ótimo, é bom para todo mundo, para mim e para você, porque você está pagando menos imposto. Agora, paga menos imposto, mas não coloca isso na frente, sabe? Não deixa isso Nicolas, um fator limitante do meu progresso dentro da empresa, sabe? existe também hoje a coisa das cotas para universidade, né? O ensino universitário. Uhum. Diferentemente da área de trabalho, no campo do trabalho, as cotas no ensino universitário, elas também beneficiam negros e indígenas, né? A lei de cotas, não, é só para pessoas com deficiência. Mas há uma semelhança, no caso no mercado de trabalho, porque, e mais me referindo à população negra, porque não tem cotas no mercado de trabalho para as pessoas negras, mas elas estão empregadas, né? Independentemente de situações de desemprego e tal, de subemprego, etc. Mas vamos pensar no mercado formal de trabalho. Mas as pessoas negras estão empregadas. Mas assim como as pessoas com deficiência, elas também estão na base da pirâmide, também estão lá nos serviços administrativos e com muita dificuldade ascendem, muita dificuldade, né? Então, você faria um paralelo entre essas situações? Dessa dificuldade em ascender desses dois grupos sociais? Eu entendo que você falou, enfim, das diferenças, né? Como é que se dá, enfim, algumas situações de preconceito que a gente vai conversar mais, mas você faria algum paralelo entre essas duas situações? Cara, com certeza, Tuca. Assim, falar de outras situações não é o meu lugar de fala, mas a base de comparação que eu gosto de usar é basicamente o seguinte. Cara, o ser humano tem dificuldade de lidar com o diferente. Existe uma construção histórica de, olha, existe um padrão estético, existe um padrão intelectual, e tudo o que tiver fora dessa norma que a gente colocou aqui não serve. E nesse sentido, tanto questão de gênero, questão de raça, questão de deficiência, para mim, tá tudo no mesmo saco, assim, tá tudo no mesmo grupo. E eu acho que a gente poderia se beneficiar disso e ganhar mais força nos movimentos, se apropriando, por exemplo, e se suportando na construção disso. Porque, por exemplo, se você parar para pensar, no final das contas, as pessoas têm preconceito com o diferente. Elas não têm preconceito com uma coisa só. Fala, não, olha, por exemplo, eu já escutei de gente da minha família o mesmo tipo de preconceito que eu escuto por ser deficiente fora disso, aplicado a outro universo. Então, por exemplo, a mesma frase que uma pessoa que não me conhece usaria para invalidar a minha deficiência, para manifestar algum tipo de preconceito, alguém da minha família usou em outro contexto. Aí eu olhei e falei, olha, legal, muito bem, mas vocês não falam isso de pessoa com deficiência porque eu estou aqui. Mas essa mesma frase, ela é aplicada. Então não adianta nada você ter uma postura com as pessoas com deficiência só porque você me conhece, aí a hora que você cruza com uma pessoa negra ou com uma pessoa trans, você manifestar o mesmo tipo de preconceito, o mesmo tipo de comentário, só com uma outra roupagem, com uma outra estética, sabe?
E essa percepção, muitas vezes, ela não ocorre, sabe? Olhando do nosso ponto de vista, enquanto pessoas com deficiência, a gente tem um histórico de luta, enfim, de conquistas e tal. Mas, diferentemente de outros grupos, que aí você se referiu às pessoas negras e as pessoas trans, existe um histórico de luta muito maior e de ocupação de espaços políticos, espaços simbólicos muito maior. Inclusive e sobretudo, e aí é um tema assim, bastante interessante, sobretudo de autoafirmação, né? Tipo, eu sempre lembro a frase de luta do movimento negro americano, Black is Beautiful, né? E também tem o Dia do Orgulho Gay, né? Então, essa coisa de uma postura de autoafirmação muito, muito enfática, né? Você acha que isso é possível para as pessoas com deficiência, essa autoafirmação, no sentido de fazer da deficiência ou da sua condição física, enfim, dos seus atributos ou da falta deles, um motivo de afirmação e exagero não, mas vou adiante, um motivo de orgulho? Eu acho que sim, com certeza, Tuca. Mas eu vejo esse passo como algo além. Porque o que acontece? Antes de você dizer para o outro que a deficiência é motivo de orgulho, a deficiência é bonita, antes de você contar algo para alguém, você precisa acreditar naquilo. Sem dúvida. E aí eu acho que eu sou muito sortudo nesse caso, porque os meus pais me deram uma criação no sentido de, cara, vamos pro mundo, é isso aí, você não tem barreira aqui em casa, o mundo é um saco, mas o que você precisar a gente vai te ajudar e vamos junto. Em termos de cabeça mesmo, sabe, visão de mundo. Agora, o que eu vejo é que tem muitas pessoas com deficiência que sofrem essas barreiras já dentro de casa, dentro da própria família e dentro da própria criação. Quando você já é criado dessa forma, a sua percepção sobre si mesmo muda, a sua percepção de valor, a sua autoconfiança, o seu amor próprio, ele já sai defasado. Então, se você não acredita que a deficiência é motivo de orgulho, como é que você vai dizer para o outro que existe um orgulho em ser deficiente? Então, eu acho que a percepção externa ela é extremamente importante, mas talvez a gente esteja alguns passos anteriores, que é fortalecer essa percepção interna e a autopercepção das pessoas com deficiência da beleza e do questionamento dos padrões estéticos, sabe? Quando você fala isso, Nicolas, me ocorre lembrar o seguinte, eu acho que tem eu concordo bastante com você, plenamente, eu concordo com você, mas tem um aspecto que cabe discutir, que é também as questões socioeconômicas, né? Eu acho o seguinte, se eu não posso afirmar com absoluta certeza, mas pessoas como eu e você, que tivemos deficiência, diferentes deficiências e tal, mas pessoas com deficiências semelhantes, vivendo em outro contexto socioeconômico, teriam dificuldades acentuadas, inclusive dificuldades que eu tenho certeza, pela experiência que tenho, com que provocam uma baixa autoestima, inclusive, porque as pessoas, o mundo o mundo de dificuldades que as pessoas enfrentam são tantas que a pessoa não raramente acabam achando que o problema é da deficiência e não do contexto em que ela vive, não é? Porque você mesmo citou aí numa conversa que a gente teve anteriormente que a deficiência é a relação do indivíduo com o meio, né? Então, se esse meio é inóspito, né, é um meio de pobreza e etc., a deficiência se agrava, as limitações se agravam, não? Com certeza, com certeza. E eu vejo isso de uma forma muito semelhante a você, Tuca, e aí
Aí é que eu me coloco num papel de responsabilidade no seguinte sentido. Cara, eu tô numa posição muito privilegiada no sentido de que eu não passo e não passei por muitas das coisas que outras pessoas passam em outros contextos socioeconômicos. Então, já que eu tenho todas essas ferramentas, me coloco à disposição e tenho, entre aspas, esse dever de tentar pavimentar esse caminho e abrir essas discussões para justamente tentar reduzir as barreiras. Obviamente, a gente não vai reduzir as deficiências, não vai reduzir a questão física das pessoas, mas se a gente conseguir trabalhar e plantar sementes em relações sociais e de comunicação para reduzir pelo menos as barreiras atitudinais, eu acho que já é um grande começo, sabe? Já é um grande passo nesse sentido. Porque muitas vezes as barreiras físicas, elas são estruturais e elas levam anos para serem transpostas. Mas as atitudinais, elas são mais profundas, mas elas podem ser desconstruídas por pessoas que estejam bem intencionadas nesse sentido. Você falou de duas barreiras aí, das barreiras físicas e das barreiras atitudinais. Você, no seu caso, você usa muletas, você falou, né? Você tem dificuldades com as barreiras físicas? Cara, bastante, viu, Tuca? Principalmente em questões de calçada, porque as calçadas elas não têm um padrão tanto estético quanto em termos de inclinação e essas coisas. Então, toda e qualquer inclinação mínima, ou buraco, ou raiz de árvore, já é motivo de insegurança e desequilíbrio. É o exemplo que eu costumo dar. Cara, em casa eu não uso absolutamente nada. Eu não uso muleta. Na garagem, por exemplo, de casa, como é tudo plano, eu não uso muleta. A muleta acaba sendo mais um apoio às incertezas do espaço do que propriamente uma necessidade absurda. Tem até umas histórias engraçadas que quando eu estava trabalhando uma vez, e aí eu chegava com o carro lá, parei, falei, beleza, vou começar a trabalhar. Abri o porta-mala, tinha esquecido a muleta em casa. No escritório. Aí eu falei, tá, o que eu vou fazer agora? Bom, vou assim mesmo, né? O escritório é de carpete e tal. Foi um pouco mais complicado, mas tipo, eu quase caí várias vezes, não vou mentir. Mas como a superfície era plana, facilitou um pouco mais. Então aí entra naquela coisa de a partir do momento que você remove as barreiras, os impactos da deficiência eles acabam sendo muito menores e muito mais transponíveis e singelos, né? Nesse aspecto, pelo menos. E você falou também das barreiras atitudinais, né? Que a gente usa o termo preconceitos, barreiras atitudinais, e ultimamente temos usado bastante o termo capacitismo, né? Como é que você encara essas barreiras? Me fala uma coisa, você pessoalmente, o Nicolas, já foi vítima de preconceitos? Cara, sim, eu fui e sou vítima constante de preconceitos, não necessariamente, porque é o que a gente estava conversando anteriormente sobre isso, Tuca, e o meu sonho é que a percepção etimológica e a percepção de peso da palavra capacitismo, ela seja igual a, por exemplo, você chamar alguém de racista. Você chamar alguém de capacitista, na minha concepção, é tão grave quanto. Só que você está almoçando. Se você vira e fala, seu racista, espero eu que todo mundo pare e fale, não, peraí, o que está acontecendo? E reflita sobre isso e converse. E abra um diálogo, porque é uma acusação muito séria e isso mude. Quando você chega, faz a mesma coisa, fala, seu capacitista, todo mundo fala, não, mas espera aí, não é por aí. O que acontece? Existe um preconceito talvez tão grande quanto os outros, só que o preconceito das pessoas com deficiência está na base do coitadismo. Ai, tadinho dele, não sei o que e tal. Então,
para você agredir alguém, para você considerar uma ameaça e para você manifestar um preconceito violento que outras causas passam, você, no mínimo, precisa considerar que ela esteja no mesmo nível de ameaça e de pessoa como você. Só que as pessoas com deficiência, tipo, ai, coitadinho, não, peraí, deixa eu colocar ele num bibelô, numa caixa de sapato, que fofo. Então, tipo assim, cara, quantas vezes já as pessoas, tipo, não chegam para conversar comigo e ficam, oi, Nicolas, tudo bem com você? Como você está? Essa é clássica. E a outra é, por exemplo, eu tô andando no shopping. Aí uma criança, é o exemplo que eu sempre dou. Uma criança chega para a mãe e fala: Mãe, por que ele está usando muleta? E aí a mãe e o pai pegam a criança e andam mais rápido com ela para literalmente tirar o problema da minha frente e depois explicar. Só que a criança perguntou o negócio. Se você não explica aquilo para ela, como é que ela vai crescer no mundo entendendo que aquilo também é parte da nossa sociedade? Põe a discussão na mesa, cara. Conversa com as pessoas. Conversa sobre racismo, conversa sobre homofobia, conversa sobre capacitismo. Aliás, eu estava ouvindo um podcast falando sobre. O nome é H Sem Tabu, Homem Sem Tabu. Então o cara falou assim, estavam discutindo quão ridículo é homens que querem fazer a comemoração do Dia do Orgulho Homem, o Dia do Orgulho Macho, como é que é? Em oposição às questões femininas, né? Aí o cara falou, poxa, eu acharia ótimo que houvesse um dia do orgulho hétero, é isso que eles falam, o dia do orgulho hétero, se fosse para discutir masculinidade tóxica, por que o homem chora, machismo, aí sim, né? É exatamente o que você falou, as coisas têm que ser colocadas na mesa e discutidas, né? E quando você me falou dessa coisa dos pais que afastam as crianças, andam mais depressa, acontece exatamente a mesma coisa comigo. E com uma característica mais divertida e triste ao mesmo tempo, que quando eu estou indo numa direção e vem um pai, uma mãe, uma família com crianças e me veem, eles logo desviam. Eles logo, para já evitar qualquer coisa assim. Comigo acontece exatamente a mesma coisa, e aí a brincadeira que eu faço é que eu me sinto meio que um Moisés, sabe? Quando o mar abre no meio. Sempre que eu tô num lugar cheio de gente, a galera se abre. Então, às vezes eu tô com os meus amigos num show, em alguma coisa assim, fala, puta, a gente precisa pegar uma cerveja. Peraí, vamos lá. Não, então peraí. Vai atrás de mim. O mar se abre, de repente, e eu passo, enfim. Tipo, cara, é um saco. E é interessante que não é eu sinto assim, que não é uma gentileza, uma educação, é uma coisa assim, coitado, né? Não vamos atrapalhar ele, né? Coisa assim. Exato. Né? E assim, cara, o que eu fico bravo, Tuca, é que assim, ninguém tem obrigação de explicar. Pô, não é todo dia que você tá com um saco pra, não sei o que, veja bem. Só que isso, pra mim, por ser formado em comunicação, por ter cara de pau e por gostar de falar e de conversar, eu não me importo em explicar. Eu adoro criança. Então, pô, se você não quer fazer um trabalho decente como pai e mãe e não consegue explicar, eu posso te ajudar. Senta aqui comigo, vamos lá, vamos trocar uma ideia. Aconteceu isso com cara, meu primo. Ele perguntou, por que você usa isso? Eu falei, Rafa, eu uso porque eu tenho deficiência e quando eu nasci com essa questão nas pernas e se eu andar na rua, como a rua é toda desnivelada, eu posso cair. Então a muleta me ajuda a apoiar para eu não cair na rua. Ia ser ruim se isso acontecesse, né? Ele, realmente, tudo bem. E saiu, foi brincar. Acabou. Eu não perdi 30 segundos para explicar o negócio, sabe? E aí você não precisa ter coisas mega filosóficas, explicar capacitismo. Para criança é uma coisa, mas para adulto, como dizem muitos e com razão, eu sou ranzinza, sabe? Às vezes eu estou com paciência, depende de como a pessoa chega e tal, mas nem sempre eu estou com paciência, viu? E já cheguei a ser mal educado em vários momentos, porque nem sempre eu estou com paciência. E isso só piora, porque as pessoas acham, o cara é assim, ele é revoltado, tal, não quer nem falar,
né? Mas Exato. eu vou fazer o quê? Mas outra coisa que eu queria te falar é bem curioso. Como eu uso um equipamento assim que é diferente, né? Não é tão comum, que é a cadeira motorizada. Outra coisa muito comum que acontece é o seguinte: adulto, né? Chega um adulto e não me fala bom dia, não fala boa tarde, não fala nada. Fala assim: onde você conseguiu essa cadeira aí? Assim, sabe? Sem um. Oi, tudo bem? Boa tarde. Você poderia me falar como se consegue uma cadeira dessa? Não. Assim, chega assim: onde você conseguiu essa cadeira? Assim, desse jeito, sabe? Ganhei a São Silvestre, me deram de prêmio. Foi prêmio, né? Prêmio. Escalei o Everest e ganhei de. Tipo, cara. Mas é interessante, né? E é muito rico para mim, inclusive, não só na relação com as crianças, mas eu tenho duas filhas, né? Uma é pequena ainda, a outra já é quase adulta. No aprendizado de mostrar para a criança essas coisas. É muito rico, eu acho. Tanto para a gente como para a criança, eu acho. Eu ganho muito em fazer isso, né? Por falar em ganhar, queria te perguntar uma coisa também. Você ganhou em ser uma pessoa com deficiência? Cara, sendo bem sincero, ao longo desses meus 27 anos de vida, eu ganhei muito, 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 muito. E assim, eu seria um ser humano muito pior se eu não tivesse a deficiência. A percepção externa da minha deficiência, eu já tenho ela resolvida há muitos anos, que é essa de, faz piada, brinca aqui, brinca ali e tudo mais, com todo mundo. Só que a questão da percepção interna e da autocobrança e da autocrítica é algo que ainda não está tão bem resolvido quanto eu gostaria na minha cabeça, e eu estou tratando isso, enfim, estou conversando com pessoas e procurando desconstruir esse lance que causa ansiedade, causa insegurança, enfim, cara, é aquela coisa. Já tem algumas coisas que estão pré-estabelecidas pela própria sociedade para com a minha deficiência. São coisas que eu não posso controlar, são preconceitos que eles vão chegar antes que eu em todos os lugares que eu for. Beleza. Esses eu vou ter que lidar. A questão é que, por conta de uma série de outras coisas, eu acabei colocando muitas outras coisas na minha cabeça e outras barreiras que eu mesmo pus, que mais me atrapalham do que ajudam. Então eu tenho tentado trabalhar. Por isso que quando você me disse, a gente tem que ter orgulho das pessoas com deficiência. Tem, mas eu acho que a partir do momento que a gente muda a nossa percepção interna, as pessoas vão passar a enxergar a gente da forma que a gente quer ser visto. Só que se nem eu me vejo assim, se nem eu acredito no produto que eu estou vendendo, como é que eu vou convencer você a comprar? Mas, Nicolas, essa questão de que você fala da autoimagem, das questões internas e tal, todo mundo tem, não é? Todo Sim, mundo, exato. independentemente de deficiência. Mas outra coisa é o seguinte: todas as pessoas com as quais eu falei até agora, todas, né, de alguma maneira expressaram isso que você acaba de dizer. Algumas de uma maneira muito, muito explícita e outras um pouco menos, né? Mas todas, de alguma maneira, colocaram muito clara e fortemente essa coisa de que a deficiência contribuiu para a sua grandeza, digamos assim, sabe? Todas falaram isso. Inclusive, ontem eu entrevistei uma menina e fiz essa pergunta, né? Até de uma maneira mais direta do que eu cheguei a ela com você, e ela colocou de uma maneira muito, muito forte esse ganho que ela teve na vida, né? E foi até uma situação em que eu fiquei emocionado. Mas todas as pessoas falaram isso, e das mais distintas deficiências. Pessoas com lesão medular, pessoas cegas, pessoas surdas, todas falaram isso. E é interessante, porque isso é o oposto de como a sociedade nos vê. A sociedade nos vê como menores, como quem tem menos, né? E nós nos vemos como quem tem mais, né? Exato. Não numa concorrência, não no sentido de uma concorrência, mas mais no sentido de isso nos trouxe valor, digamos assim, né? E talvez por aí esteja esse orgulho
a construção desse orgulho. Exato, Tuca, e eu acho que é justamente por conta disso tudo que você está falando que a lei de cotas se faz tão necessária e é tão importante. Porque hoje, quando você fala em construir um ambiente diverso, por exemplo, em uma empresa, eu gostaria de ter a oportunidade, tenho oportunidade em diversos lugares, e quanto mais melhor, de justamente mostrar para as outras pessoas isso que você disse, que a deficiência, no final das contas, ela mais me dá do que tira de mim. Então, se eu consigo passar esses ensinamentos, passar esses aprendizados e essas vivências que eu tive, talvez outras pessoas possam aprender o que eu aprendi sem ter que passar pelo que eu passei. Isso é válido também para pessoas negras, pessoas asiáticas, mulheres, trans, homoafetivos. Tudo isso no ambiente de trabalho, na construção de uma equipe e na sociedade constrói um ambiente diverso, porque, cara, você não literalmente sente no corpo o que a gente sente, o que eu e você, Tuca, sentimos. Então, é uma coisa que só a gente pode falar. Então, bota a gente lá na empresa que o seu produto, o seu serviço, ele vai sair mais rico. E aí, essa construção de orgulho, ao meu ver, ela é construída por todo mundo. Pessoas com, sem, e pais e filhos de pessoas com deficiência. Porque a percepção de orgulho não precisa partir só das pessoas com deficiência, mas sim do meio, da construção social e do que a gente está formando, sabe? Você falou da coisa da empresa, né? Empresas produzem mercadorias ou serviços. Eu estava conversando sobretudo com as pessoas cegas, aqui entrevistadas, falando dos smartphones, né? Que são produtos que saem de uma empresa já com recursos de acessibilidade, né? Que podem ser usados por pessoas com deficiência ou por qualquer outra pessoa, né? Eu, por exemplo, uso o ledor do smartphone, né? Eu ouço livros, né? No recurso que é do smartphone. Eu não comprei um aplicativo, nada, ele já está lá, já vem com ele. Então, são produtos, vamos chamar assim, universais, né? Você pode aumentar a tela, fazer contraste, um monte de coisa com falar, né? Uhum. Com o smartphone. Mas aí que eu te coloco a seguinte pergunta. É muito comum empresas produzirem produtos e serviços direcionados a um tipo de pessoa padrão, né? Ele é direcionado a um tipo de pessoa padrão. Vamos pensar na moda, por exemplo, né? Existem movimentos de pessoas obesas ou de pessoas negras e tal que se contrapõem a essa moda padrão, né? Então é interessante isso, né? Mesmo eventualmente a empresa adotando um procedimento de diversidade interna, ela acaba produzindo um produto que é para um mundo padrão, né? Então os dois lados da moeda têm que mudar. Tanto a empresa se comportar de tal maneira, mas também produzir de maneira que atenda à diversidade, né? É interessante. Veja, é muito interessante, Tuca, e aí eu faço uma meia-culpa como pessoa com deficiência, que eu acho que a empresa, toda empresa limitada, SA, ela foi feita para dar lucro, para dar dinheiro, não se engane. Se a gente tentar entrar na empresa, falar, cara, você tem que fazer produtos mais inclusivos, não sei o quê, pela questão social, eu acredito que o caráter de a gente está fazendo um favor não vai mudar. Então, quando você fala sobre mercado e sobre produtos, excepcionalmente para as empresas, eu penso que a linha argumentativa ela tem que ir mais para um lado de, olha, você não está fazendo um produto acessível a pessoas com deficiência, você está perdendo mercado, o impacto econômico das pessoas com deficiência é tanto, então se o seu produto tiver esse recurso X, Y, Z, a perspectiva de vendas aumenta em X%, falar de bolso, falar de negócio, porque os produtos eles são feitos para serem vendidos. E a gente tem número, Tuca, tem muita gente com deficiência, 25% mais ou menos da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Então, eu acho que falar sobre acessibilidade e inclusão
vai muito da ótica e do enquadramento que a gente escolhe apresentar para as empresas. Então, na hora que você mexe no bolso, a discussão muda de nível, ela muda de figura. Né? Eu acho que usar esse tipo de dado e esse tipo de argumentação pode ajudar a causa nesse sentido, sabe? Aliás, Nicolas, eu te perguntei sobre as suas experiências no mercado de trabalho como beneficiário da lei de cotas, mas você falou que hoje você não é. Hoje você trabalha como autônomo, é isso? Autônomo. Presta serviços para uma empresa. É Sim, isso? exatamente. Você faz o quê? Faz o quê nessa empresa? Eu trabalho com marketing digital e performance. Então, eu trabalho com anúncios no Google, anúncios no Facebook, automação de e-mails, produção de conteúdo, todas essas coisas, social media, enfim. Tá. Esse universo voltado mais à comunicação digital e ao marketing. Não trabalha com fake news, não, né? Cara, não trabalho, mas tenho certeza de que sou vítima de várias delas, assim como todos os seres humanos. É uma coisa que está nesse campo, não? A produção de fake news está nesse campo de que você trabalha, não? Com certeza, isso é perigosíssimo. Uhum, uhum. E como é que no seu trabalho, nisso que você falou, como que é pensada, se é que é pensada, mas imagino que você tem essa preocupação, as questões de acessibilidade para as pessoas com deficiência terem acesso a essas informações? Olha, na minha relação com a empresa, especificamente, a discussão ela aconteceu da maneira que eu mais gosto. Olha, o que você precisa entregar é isso aqui, A e B. O que você precisa de ferramenta e de recurso para entregar o que a gente precisa que você entregue? Um monitor, um teclado e não sei o quê. Tá aqui. Vai trabalhar, vai entregar. O que fizeram? E isso é incrível. E não é todo lugar que faz, por mais simples que isso possa soar. Vamos pegar as barreiras que ele tem, transpor, tirar elas da frente, para que ele consiga render ao máximo. Afinal de contas, a gente está pagando um salário para o Nicolas para que ele renda o melhor que ele puder, e a gente vai tirar as barreiras. Quanto menos barreira ele tiver, mais ele vai render. Pronto, simples assim. E nesse sentido, ser autônomo é muito positivo, porque como a única coisa que me segura no emprego é a qualidade do meu trabalho e a minha relação com as pessoas, me coloca em pé de igualdade com todas as outras pessoas do meu time. É uma igualdade que muitas vezes desprotege, é ruim, dá insegurança? Mas é uma porcaria para todo mundo, sabe? Então eu sou só mais um. No final das contas, eu acho que ser só mais um é um baita de um benefício. Muita gente quer ser especial e não sei o que, eu odeio essa palavra. E no final das contas, o que eu quero é ser só mais um, sabe? Em absolutamente tudo. Eu tenho você falou nisso, é interessante porque existem as várias terminologias, né, que definem, né, um termo estranho, mas que nomeiam as pessoas com deficiência, né? Eu tenho uma amiga, Amélia, um beijo aí para você, Amélia, que ela dizia assim: me chamem de aleijado, mas não me chamem de especial. Cara, o especial é muito complicado, porque o especial ele pode ser o pastel da feira, né? O cliente do banco. O cliente do banco, ele pode ser algo que brilha no escuro, talvez, né? Ele pode ser qualquer coisa, porque, né? Então, assim, cara, eu não sou especial. Gostaria de ser, de fato, assim. Porra, já pensou? O Nicolas é especial, ele brilha no escuro. Porra, ia fazer um sucesso animal na balada, assim, ia ser incrível. Mas não é o caso. Essa coisa do especial é uma estratégia não elaborada, assim. Dourar a pílula, né? Mas para nos tirar do jogo. É isso. É o café com leite, né? Exatamente. Exatamente. É isso aí. E, escuta, e você estava me dizendo também que você gosta muito de tecnologia, muito próximo às tecnologias. Fala um pouco sobre isso. Quais tecnologias você tem se debruçado? O que você tem pensado
sobre a tecnologia. Aliás, eu te faço essa pergunta pelo seguinte, as tecnologias estão cada vez mais acessíveis e mais acessíveis para as pessoas com deficiência. É claro que precisam ser democratizadas e tal, mas estão muito acessíveis, né? No meu caso, eu uso uma cadeira motorizada, né, bastante sofisticada, que até pouco tempo atrás era uma coisa raríssima de se ver no Brasil, hoje é bem mais comum. As pessoas cegas usam os vários aplicativos do smartphone e outros, mesmo as pessoas surdas. Eu entrevistei aqui uma menina que fez um implante coclear, que é uma tecnologia bastante sofisticada, e por aí vai, né? Acho que esse mundo da tecnologia, no seu avançar, vai beneficiar cada vez mais as pessoas com deficiência também. No seu campo de interesse, você tem um viés para essa questão de tecnologia e pessoas com deficiência? Cara, me encanta muito, Tuca, a questão da tecnologia, porque eu acho que eu estava até comentando com você antes. Na minha auto-percepção da deficiência, conforme eu fui crescendo, as tecnologias tiveram um papel fundamental. Porque eu sempre gostei muito de esporte e adoro futebol até hoje e tal. E aí, então, eu meio que usei os videogames e a tecnologia para conseguir chegar em lugares que eu não conseguia fisicamente. Então, nesse sentido, eu sempre olhei para as tecnologias e para o acesso a esse tipo de coisa como algo para me potencializar como ser humano, sabe? Então, eu adoro ficção científica, então essas coisas sempre me... Parece um paradoxo da tecnologia nos tornar mais humanos, não é? Mas parece um Pois paradoxo, né? Pois é, cara, mas assim, a tecnologia ela pode distanciar como ela pode aproximar as pessoas, é uma ferramenta, o exemplo que eu sempre dou, uma faca pode cortar a garganta de alguém ou uma cenoura, tanto faz, a questão é o uso que você vai dar dela. E nesse quesito, o home office, para mim, e esse tempo de pandemia que a gente está vivendo, é um saco, mas ele acaba nivelando a deficiência. Por quê? Pô, eu tô aqui sentado dando entrevista para você. O que tem a ver a minha deficiência ou não? Para o que eu estou fazendo nesse exato momento. E nesse sentido, a tecnologia, eu acho que possibilita essa remoção de uma barreira de uma forma não antes vista, sabe, pela nossa sociedade. E aí, nesse quesito, me encanta olhar para as tecnologias como plataformas de interação e comunicação entre as pessoas, sabe? De potencializar as habilidades dos seres humanos. Eu gosto muito de ver esse tipo de coisa. E é interessante, né? Porque a tecnologia, ao potencializar as habilidades dos seres humanos, no nosso caso, de seres humanos com limitações, acaba nos criando uma isonomia, digamos assim, com outras pessoas, e em muitas situações, eu cito o meu exemplo, eu acabo andando mais rapidamente do que outras pessoas, sabe? Das pessoas sem deficiência, e não me canso, né? Sim. Eu ando pra caramba, às vezes estou com um amigo, alguém que não tem deficiência, a pessoa fala, pô, vamos parar um pouquinho para descansar. Eu falo, não, eu não estou cansado. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Então, exatamente. Tem até um termo que eu não estudei bem ainda, que se chama super-humanos, né? Que seríamos nós, as pessoas com deficiência, em algum momento, superiores aos não deficientes, como os atletas corredores, né, que correm com aquelas hastes, né, que acabam correndo mais do que um atleta sem deficiência, né? Então, nós teríamos, em algum momento, essa vantagem. Um dos meninos que eu estava entrevistando aqui, o Thierry, ele é surdo e ele usa uma tecnologia bastante sofisticada de aparelho auditivo, né? Um aparelho auditivo digital, super moderno, etc. E o aparelho auditivo, por exemplo, ele tem o Bluetooth com o celular, né? Então, eu não preciso usar fone de ouvido. O aparelho auditivo dele já é o fone de ouvido, né? E é uma coisa minúscula, e ele falou que brevemente estará implantado também
na região da orelha, não é um implante coclear, mas aí todo mundo vai querer um daquele também. Eu também quero, pode aqui. Tem um livro aí, eu tava citando ficção científica, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias, que é um livro bem famoso de ficção científica, que tem o peixe Babel, não sei se você já viu isso, que é um peixe que entra na orelha das pessoas e traduz qualquer idioma e qualquer conversa. E aí, é isso que eu vejo. Olha só, as vantagens das tecnologias assistivas e como a grande questão aqui é o enquadramento que você dá para isso. Com esse tipo de tecnologia, quem é o deficiente? Quem é que está em déficit? Ele que está com a tecnologia implementada ou as pessoas que não? Sabe? Exato. Então, nesse sentido, eu acho muito poderoso trabalhar essa percepção, comunidade, as pessoas com deficiência falar, cara, peraí, eu sentado na minha cadeira consigo ser mais rápido que você. Eu, com o implante, consigo escutar mais coisas do que você sente. Sim. E aí? E agora? E agora? E é interessante como essas tecnologias, elas, ao mesmo tempo que trazem esse ganho que você acaba de falar, elas também perderam, né? E estão perdendo muito rapidamente, se já não perderam, aquele olhar, aquela coisa que era feia, pesada, né? Você olhava uma cadeira de rodas de uma coisa assim mais antiga, de 20 anos atrás, até hoje tem em alguns lugares, hospitais, umas cadeironas feias, pesadas, né? E hoje não, você vê umas cadeiras manuais super leves, bonitas, um design bacana, e bem legal também que muitas pessoas com deficiência já customizam, né? Botam os adesivos ou não sei o quê, né? Na cadeira ou nas muletas e tal, e isso adquire outra, né? Acaba sendo fashion, né? Contribui ali no contexto de estar bem vestido, de ser elegante e tal. Eu mesmo, Tuca, tenho várias muletas canadenses e uma delas foi pintada por um grafiteiro. À mão e tal. Então, eu acho que entra muito na quase uma tatuagem, né? É quase uma tatuagem. Já que eu tenho que usar essa bagaça, então deixa eu fazer de um jeito divertido, de um jeito que eu consiga usar isso como uma força de expressão minha, sabe? E aí entra muito naquela questão que a gente estava falando de percepção de mercado. Qualquer produto ou serviço tem no design um poder muito grande de ferramenta de venda. A Apple vende muito graças ao seu design, e, enfim, a Ferrari é design, então isso é um fator de venda. A partir do momento que você olha produtos e tecnologias assistivas como uma necessidade de mercado, ter um bom design não é um favor, é uma estratégia de negócio. E aí é que eu falo da importância de olhar a inclusão e a acessibilidade como estratégia e como potencial de mercado, que hoje não, né? Hoje já está melhorando bastante disso, mas às vezes quando você, há uns anos, quando você ia comprar qualquer aparelho ortopédico, muleta, cadeira, seja lá o que for, era tudo feio. Porque a visão era só, tipo, design é forma e função. Dane-se a forma, eu preciso olhar para a função. O que a muleta precisa fazer pelo Nicolas? Precisa ajudar ele a andar, precisa apoiar. Não, peraí, agora, já que tem mercado, se eu conseguir ter um produto, uma muleta, com forma e função, os dois, ou seja, a função ela está estabelecida, o Nicolas vai usar a muleta para andar, beleza. Agora, a forma ergonomia, deixa eu ver onde é que ele vai segurar, como é que vai ser o cabo da muleta, se ela é leve, se ela é pesada, se ela dobra, se não dobra. Passa a ser um produto como qualquer outro, sabe? Hoje a gente vê lojas que vendem produtos para pessoas com deficiência, tecnologia assistiva, com grandes vitrines, com, né, bonitos e tal, e que, como você falou antes, não, era uma coisa meio escondida e tal, e quando estava à mostra era uma coisa feia, que as pessoas queriam se afastar, né? Uma pessoa sem deficiência só iria parar para olhar aquilo, talvez por um olhar um pouco mórbido e tal. Hoje não, as pessoas param numa loja que tem cadeira de rodas e falam, nossa, olha que bacana, né? Que tecnologia, olha que cor bonita, né? E por aí vai. Eu botei esses dias uma foto aí nas redes de uma cadeira de rodas manual que eu tenho. Eu fui trocar uns rolamentos, não sei o que, botei umas fotos lá. Várias pessoas falaram, que bonita que é essa cadeira. Pessoas sem deficiência,
né? E é, de fato, uma cadeira bonita. Tem um design, uma cor e tal. É interessante. Acontece isso com a minha handbike também, Duca. Porque, tipo, eu fiz a handbike, eu gosto bastante de verde, pintei de verde, não sei o quê, fui fazendo umas coisas, coloca farol, lanterna e tal, as pessoas me param na rua e falam, pô, que legal, que bonito e tal. Então, ter um apelo estético ajuda também, né? Porque, assim, já que eu não posso me desvencilhar da minha muleta, que isso seja uma força minha, e não algo para ser usado contra ou algo para me jogar para baixo, sabe? Aliás, digo aqui aos nossas internautas que eu e o Nicolas temos uma coisa em comum, que são as nossas handbikes, né? Que ainda não apostamos uma corrida aí, mas qualquer hora a gente vai tirar um racha aí na Avenida Paulista, né? Que tal essa? Aí o Luan, que vai estar lá perto, vai ser o árbitro, hein, Luan? Vai ser o árbitro da... Pega no domingão que a Paulista vai estar fechada. Exatamente. Vamos lá. Vamos esperar passar a crise sanitária e vamos apostar a corrida. Chamar um outro pessoal aí que tenha também as handbike e vamos lá. Vai ser legal. Mas você sabe que, aliás, eu comecei a usar a minha e já tive uma lesão no pulso, né? Então eu tenho que dar uma treinada antes de retomar. Mas sabe quem me inspirou? Não sei se você conhece a Paula Ferrari. Você conhece a Paula Ferrari? Não conheço. Veja aí, Paula. Ela tem no Instagram um perfil lá chamado Cadeirante no Caminho. Nossa, eu conheço. Sabe como eu... É que eu não lembrava do nome. Sabe como eu cruzei com ela? Eu tava andando de handbike, ela passou de carro, encostou o carro e parou para me perguntar e conversar sobre. Onde você conseguiu, não sei o que e tal. E a gente trocou uma ideia e comecei a seguir ela no Insta. Sim, conheço, lembrei. Então, ela que me inspirou também a ser um atleta aí de handbike, né? E, aliás, ela faz o caminho lá, o caminho da fé, né? Acho que chama. Por isso que chama o Cadeirante no Caminho, que é um trajeto lá para chegar na cidade de Aparecida e tal, né? Aí eu falei que qualquer dia eu vou fazer com ela esse caminho. Aí, se quiser, a gente faz lá, independente. A gente tava conversando, ela tipo, não, vamos, não sei o que. Eu falei, vamos e tal. Ela falou, não, mas é que eu pedalo 857 milhões de quilômetros por dia. Eu falei, não, calma aí, peraí, que eu comecei agora, preciso treinar, então. Não cheguei lá ainda. Mas ela tem todo um treinamento, uma atividade física voltada para isso, né? Voltada para isso, uma dedicação mesmo voltada para isso. Mas é interessante também, como você citou aí que tem várias muletas, eu também tenho várias cadeiras de rodas, ela também, né? Então você vê como também tem essa coisa, você tem uma cadeira para ir passear, tem uma cadeira para treinar, sabe esse tipo de coisa? Você tem uma muleta aí, de repente você usa essa tatuada para uma coisa, outra muleta para outra coisa. E é interessante como isso, antigamente não, você só tinha aquela porque era uma coisa muito estritamente funcional, né? E não tinha essa coisa de ter mais de um equipamento, né? Nicolas, nós temos aqui, deixa eu te falar, 58 minutos de programa, mas eu quero hoje fugir um pouco da nossa rotina, te peço licença, Nicolas, quero fugir da nossa rotina e chamar aqui, pela primeira vez no ar, a nossa querida Júlia. Você vai aparecer aí, Júlia? Vamos ver. Tomara que ela esteja aí, né? Olá, cadê a Júlia? Olá, claro que eu estou, né, Tuca? Acompanhando vocês. Júlia. Eu chamei a Júlia, Nicolas, porque hoje, como é o aniversário da Lei de Cotas, acontecerão várias atividades e temos uma programação intensa aí da Câmara Paulista para a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Então, eu chamo a Júlia para convidar os nossos internautas, as nossas internautas, para prestigiarem, para participarem dessas atividades que são muito importantes. Todos os anos a gente realiza eventos em comemoração ao aniversário da Lei de Cotas e este ano estamos realizando assim online, por motivos sabidos, e hoje à tarde temos
Bastante programação, né, Júlia? O que vai acontecer hoje à tarde? Sim, a Câmara está preparando aí com todos os apoiadores, né, um evento super bacana que começa às 14 horas. Começa às 14 horas com um webinar, que vai falar um pouquinho, vai ser um assunto um pouco mais sério a respeito da lei de cotas, a respeito do que vem acontecendo, né? Olha, Nicolas, ela fala um pouquinho mais sério porque ela está menosprezando aqui o nosso... Você vê, né? Você vê como são as coisas. Não estou. Eu estou falando que o assunto vai ser um pouquinho mais sério, mas não porque eu sou séria. Eu estou nervosa, é minha primeira vez. E depois, às 17 horas, vai ter um esquenta, vai ser uma apresentação breve aí com alguns artistas, enfim. E aí, às 19 é mesmo o show da Câmara. Das 19 às 20 horas vai acontecer o show e a leitura da carta também, uma leitura de uma carta bem especial. E aí eu não vou dar spoiler, você vai ter que assistir. Então, convido vocês a todos, vai ser um evento muito bacana que a gente preparou para vocês, com todo o carinho e cuidado do mundo, para que todos possam aproveitar, mesmo estando dentro de casa, vai ser muito legal. É uma carta em defesa da lei de cotas, né? Exatamente. Então, fica aí, Júlia, não vai embora. Então, Nicolas, para a gente encerrar, eu quero dizer que foi um grande prazer, uma grande alegria conversar com você. Eu tenho a honra de dizer, a alegria de dizer que eu tenho aprendido muito com as pessoas que eu tenho entrevistado. Você é uma delas, e muito obrigado. Gostaria de deixar a palavra aí para você se despedir e deixar um recado, um abraço aí para os nossos e nossas internautas. O prazer é todo meu, Tuca, é sempre uma honra conversar com você, todos os nossos papos são extremamente construtivos e como eu te disse ontem, a gente consegue se aprofundar e discutir coisas que muitas vezes, com pessoas que não passam por esse tipo de coisa, a gente não tem oportunidade. Então, muito obrigado pelo espaço e precisando e querendo trocar uma ideia comigo, estamos sempre juntos. E obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Quem quiser conversar comigo, meu Instagram é @NicolasLevada, tudo junto, assim como o nome. Manda mensagem lá, manda o que quiser, a gente conversa um pouquinho. Obrigado pelo espaço, Tuca, e espero que vocês tenham gostado desse nosso papo. Nós que agradecemos. @NicolasLevada. Exatamente, tudo junto. Então, tá bom. Muito obrigado, Nicolas. Obrigado, Júlia. Que bom vê-la aqui. Né? Obrigado, Luan. E, Júlia, quem que nós entrevistamos na segunda-feira? Na segunda-feira, aí você me pegou. Deixa eu ver uma olhada rápida aqui na minha colinha. Enquanto ela vê aí na colinha dela, eu quero repetir que hoje celebramos 29 anos da Lei de Cotas, legislação importantíssima para a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Descobriu aí? Segunda-feira é o Rafael Ferraz, jornalista. Segunda-feira entrevistaremos o jornalista Rafael Ferraz, que mantém na rede uma iniciativa que se chama Jornalista Inclusivo, que divulga notícias, informações, produz comunicação a partir do ponto de vista de uma pessoa com deficiência. Então, até segunda-feira, um abraço a todos, novamente muito obrigado, Nicolas, muito obrigado, Luan, um beijo, Júlia, um beijo a todos da Câmara Paulista para a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho e bom evento no período da tarde. Sucesso e viva a Lei de Cotas! Viva! Viva a Lei de Cotas! Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau.